Oi pessoal, hoje eu vim falar de um assunto que é muito interessante porque a temática, do vídeo é interessante, porque às vezes me colocando até no lugar, de quem é paciente, de quem está fazendo uma consulta, tirando uma dúvida envolvendo a questão alimentar, aí você às vezes ouve um relato, uma informação, melhor dizendo, e até mesmo dentro dos profissionais, você ouve às vezes um outro profissional, ou até mesmo na internet, não precisa ser nem em uma consulta formal, digamos. Às vezes até mesmo nas redes sociais, um profissional nutricionista fala uma coisa, aí você vê um outro profissional nutricionista falando sobre o mesmo assunto, mas algo diferente. E aí você fica, ué, mas cada um fala uma coisa. Isso pode gerar até mesmo uma confusão por parte de quem está do lado do paciente, do leigo, buscando informação. Pode gerar uma certa confusão de, olha, cada um fala uma coisa. Esse alimento é bom ou é ruim? Porque um diz que é bom, outro diz que é ruim, que faz mal. Então é uma confusão que acontece, é um fato, tá? Não vou negar que isso exista, mas aí é que entra a temática desse vídeo, que é o quê? A individualidade biológica, que pode responder muita coisa e tirar essa dúvida do que às vezes pode acontecer de um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Sabe aquela coisa de que existe a verdade de um, a verdade do outro e a verdade, às vezes. Então, é mais ou menos esse aí, já uma prévia do que eu vou explicar aqui. Antes, tá? Só deixa aí o seu like, deixa o seu joinha aqui, só para você já me dar um retorno por eu estar trazendo essas informações. E se inscreva no canal, ative as notificações. Eu sou nutricionista, então eu falo bastante aqui sobre alimentação. Então se você não me conhecia, se inscreve aí para acompanhar mais e mais conteúdos que eu posto sempre com regularidade. Bom, eu vou dar alguns exemplos que vierem à minha mente, tá? Pelo menos os dois aí. Ovo, o ovo de galinha. Muito se fala. Ah, é bom. Ah, faz mal. Ah, aumenta o colesterol. Ah, não aumenta o colesterol. Ou seja, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Mas aí é que entra a individualidade biológica. A verdade de um, dita por um, a verdade que é dita pelo outro, mas são diferentes, porque um fala que o ovo é bom, o outro fala que o ovo, na verdade, pode ser ruim, pode aumentar o colesterol. Mas qual é a verdade? A verdade. Ou seja, não necessariamente esse está errado, não necessariamente esse está errado. Apenas a questão da individualidade biológica. Por quê? Realmente, nesse caso que eu acabei de citar nesse exemplo, o ovo de galinha tem, a gema tem colesterol. Boa parte das pessoas, provavelmente a maioria, se consumir ali um ovo de galinha com regularidade, durante a semana, aquilo não vai se manifestar em aumento do colesterol sérico, que é o exame de sangue, Não vai se manifestar em aumento de colesterol. Isso, de fato, é o que acontece normalmente, não vai impactar negativamente no seu colesterol. Ou seja, quem falou que colesterol do ovo não vai fazer mal porque não vai aumentar o seu colesterol, tá errado? Não. Mas é que tem indivíduos que por alguma questão genética, aquele ovo, aquela gema, aquele colesterol daquela gema daquele ovo pode sim, para aquele indivíduo, ter uma responsividade diferente, ou seja, a pessoa responde de uma maneira diferente. Então, para aquela determinada pessoa, ela já tem, digamos, uma influência maior em aumentar o colesterol sérico diante de um consumo frequente de gema de ovo, Então esse colesterol já vai ser mais significativo em alterar o colesterol sérico daquela pessoa. Portanto, o profissional ou a profissional que fala que, olha, o ovo de galinha pode aumentar o colesterol, tá errado? Também não, Por quê? Porque depende do indivíduo que estamos analisando. E para, às vezes, identificar se aquela pessoa se enquadra num grupo ou outro que vai poder ter mais liberação ou nem tanto de consumo de ovo, a gente tem que avaliar, tem que acompanhar, porque existe uma individualidade biológica. Tá entendendo o que eu tô falando? Já comenta aqui embaixo, inclusive se você tem aí algum assunto que você já se deparou com essa divisão de pensamentos, de uma hora uma coisa, outra hora outro diz outra coisa, comente aqui embaixo, tá? Bom, outra informação de exemplo, que eu trago aqui é o do café. De fato, o café, ele tem ali cafeína, é uma ação estimulante que promove ali para o organismo. Então quem fala que o café é uma bebida estimulante, quem aqui nunca ouviu falar isso? Tá tudo certo. Portanto, quando você ouve, que diante disso, que olha, evite consumir café à noite, porque pode atrapalhar no sono. Tem uma lógica muito grande em cima disso. E é verdade. Muitas pessoas, se consumirem o café à noite,
essa ação estimulante dessa bebida pode atrapalhar o sono. Então é verdade. Mas não vale para todo mundo. Essa que é a questão. Por quê? Porque existe uma individualidade biológica. Algumas pessoas, elas têm, digamos, uma metabolização dessa cafeína de uma forma mais rápida. Então, apesar de a cafeína continuar tendo um efeito estimulante, mas aquele organismo daquela pessoa metabolizou e metaboliza essa cafeína tão rapidamente que em pouco tempo, mesmo que ela tenha consumido à noite, em pouco tempo aquele efeito estimulante já não está mais presente. Então, mesmo tomando à noite o café, né, ela não vai atrapalhar no sono. Por quê? Porque a pessoa metabolizou rápido aquela cafeína. Então aquela cafeína daqui a pouco já não está mais agindo, então ela já não está mais tendo aquele efeito estimulante, então a pessoa não vai ter problema para dormir. Enquanto que outras pessoas, que é aquilo que eu falei no começo, né, de que tem um metabolismo mais lento, então a cafeína demora mais para poder deixar de ter o seu efeito naquele organismo. Ou seja, a pessoa bebeu café e a cafeína custa a, digamos, desligar o efeito dela no organismo da pessoa. Então, nesse caso, a pessoa metaboliza a cafeína mais lentamente, então ela tem mais chance daquela cafeína ficar por mais tempo, e aí quando chega no horário de dormir, a cafeína está ali ainda agindo e a pessoa tem dificuldade para dormir, ou seja, individualidade biológica. Quando você vê uma pessoa, eu tomo café à noite e durmo bem, aí você pensa, como assim? Eu tanto ouço falar que o café à noite não é bom porque pode atrapalhar o sono. O que é verdade e o que é mentira? Às vezes as duas coisas são verdades. A questão é, qual é a verdade que se encaixa para cada indivíduo? Compreendeu? Por quê? Porque existe uma individualidade biológica. Existe aquilo que normalmente acontece, que é o que se aplica à maioria das pessoas, mas a gente tem que levar em consideração que por uma individualidade biológica pode acontecer efeitos diferentes em determinados grupos, ainda que numa minoria, ainda que numa exceção, mas pode acontecer. Por isso a importância de ter um acompanhamento com o nutricionista para que essa frequência de avaliação o profissional consiga identificar o que de fato se encaixa de melhor ou que deve ser evitado para aquela pessoa individualmente falando, tá bom? Então compartilhe esse vídeo se você considera que alguém aí precisa ouvir essas informações. Você pode também acessar a minha loja, né, com opções de camisetas para comprar. Basta conferir aqui embaixo na descrição, tem um link das camisetas, ou abaixo desse vídeo você encontra também um carrossel com opções. Veja as estampas disponíveis e veja o que você mais gosta e compre. Muito obrigado por você ter me assistido até o final. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Fui!